Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muita coisa aconteceu nessa segunda-feira, a gente vai resumir aqui pra você. Vojvoda está fora do Fortaleza. Olha, depois de 4 anos, essa é uma novidade. John Arias está saindo do Fluminense, mas a negociação ainda está em andamento. Matheus Gonçalves ia pro Cruzeiro, sair do Flamengo, aquela coisa toda. Parece que o Flamengo desistiu. E a situação envolvendo Pedro e Felipe Luiz ganhou um novo capítulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, rapaziada, muita coisa aconteceu, entre elas a demissão, a saída de Juan Pablo Vojvoda, o argentino do comando do Fortaleza. Foram mais de 4 anos, mais de 300 jogos, é considerado o maior técnico da história do clube, mesmo depois da reconstrução que fez Rogério Ceni por lá. Quando o Vojvoda assumiu, ele conseguiu feitos incríveis. A gente está falando de 5 títulos, 3 estaduais, 2 Copas do Nordeste, além de trabalhos assim fantásticos, né? Como uma final de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, classificação para Libertadores, 2 vezes no G4, num dos campeonatos brasileiros, acho que em 2022, ele sai da zona do rebaixamento, termina o primeiro turno na zona do rebaixamento, o Marcelo Paz, então presidente, decide mantê-lo e ele chega até a Libertadores no ano seguinte. Um treinador assim que tinha o grupo na mão, tinha um jeito de jogar, o Fortaleza que não detém o maior orçamento, né? Mesmo assim conseguia montar bons elencos com bons jogadores nos últimos tempos e tinha no Vojvoda um trabalho consolidado, longevo e tudo mais. É verdade que nos últimos tempos isso começou a ruir. E o Marcelo Paz até, que hoje é o CEO do Fortaleza, decidiu manter, até por acreditar no trabalho, né? Mas era visível que a situação não estava acontecendo, né? O Fortaleza não saía da situação onde está, segue na zona do rebaixamento, perdeu um clássico no final de semana para o Ceará, segue na zona do rebaixamento, e o futebol ele não acontece. O Fortaleza não tem conseguido bons resultados, foi eliminado para o Retrô na Copa do Brasil, mas ok, está nas oitavas agora da Libertadores, vai pegar o Vélez, e no Brasileiro tem que fazer um campeonato de recuperação agora, porque, como eu disse, está no Z4. Qualquer treinador teria sido demitido até antes, mas o Vojvoda tinha um crédito total, até pelo que eu citei em 2022, né, quando ele termina o primeiro turno na zona e faz um segundo turno fantástico a ponto de recuperar o clube. Provavelmente houve um diagnóstico de que dessa vez ele não conseguiria. É muito difícil você se manter, você ser longevo no futebol brasileiro, ainda mais durante tanto tempo. E o Marcelo Paz, o que eu discuto é você esperar a pausa, né, para no primeiro jogo você demitir o treinador. Era muito mais fácil você ter encerrado o trabalho antes da pausa. Mas, sei lá, fica sempre a expectativa, né, de que a pausa com treinamentos pudesse dar uma retomada, só que aí você não demite no primeiro jogo, né? Pelo menos na minha opinião. Enfim, é uma decisão que foi tomada e o Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. É muito claro e notório que o Vojvoda torna-se agora um grande nome à disposição para qualquer grande clube que for trocar o comando técnico. Quando a gente imaginar que algum time vá demitir o seu treinador, o Vojvoda estando no mercado, eu acho que trata-se de uma grande sombra. Até para a gente entender o Vojvoda fora do Fortaleza, né? No Fortaleza ele teve respaldo, ele teve tempo e ele fez um grande trabalho. Como será o Vojvoda agora já com todo esse conhecimento do futebol brasileiro atuando num outro grande clube? Eu gostaria de ver e isso vai acontecer em algum momento. Quem vai assumir agora no lugar do Fortaleza, que ganhou um protagonismo no cenário brasileiro nos últimos anos, né? Retomou esse protagonismo, bom, tem alguns nomes especulados, né? E naturalmente a galera está aventando aí Ramon Dias, que estava no Corinthians, né? O próprio Luiz Ubeldia, que deixou o São Paulo, mas eu vou colocar um nome aqui, eu não sei se a galera tá falando sobre ele, mas eu acho até meio óbvio que ele seja cotado para assumir o Fortaleza. Trata-se de Thiago Carpini, que estava na região do Nordeste, na Bahia, no Vitória, e que foi desligado há poucos dias. O Carpini que segue, né, mantendo a sua linha de trabalho, né, depois do Água Santa, ele pegou o São Paulo e aí depois fez um trabalho até interessante no Vitória, antes do Juventude, né? Antes do São Paulo ele pega o Juventude, Água Santa, Juventude, São Paulo, Vitória,
por que não pegar o Fortaleza? Eu acho que é uma possibilidade interessante. Aí Thiago Carpini, que também está livre no mercado. Vamos lá, vamos falar de outras questões de mercado, como, por exemplo, a negociação e possivelmente a venda de John Arias, o colombiano, do Fluminense para o futebol inglês, para a Premier League. O Arias é um dos grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos anos. É o melhor jogador do Fluminense, sabidamente, e foi talvez o grande destaque do futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Juntamente do Fábio, do Thiago Silva, que tiveram boas atuações, né? O Estevão, do Palmeiras, o Arias foi impressionante. E a vitrine que ele ganhou geraria provavelmente uma boa proposta na janela. Ele quer se transferir para o futebol europeu, já recebeu outras propostas, né, em algum momento, do futebol da Rússia, do futebol da Grécia, mas ele quer ainda, vislumbra um cenário na Europa, especialmente o futebol inglês. E agora o Wolverhampton faz uma proposta de 20 milhões de euros. Eu estava até acompanhando a live do Thiago Leifert com o Vitor Canedo. O Canedo é torcedor do Fluminense. E eles estavam num debate. Foi muito interessante assistir. Porque o Canedo defende que você não tem que liberar um jogador por 20 milhões de euros, ainda mais um jogador tão influente no time como é o John Arias. E o Thiago defendia que, caramba, 20 milhões de euros por um jogador de 28 anos não tem nem que pensar. Mas aí, acho que não é nem só a questão do torcedor, né? O Canedo ele defende que, cara, você perde esportivamente, né? Porque não tem outro jogador, não tem um substituto para o Arias. E 20 milhões de euros é óbvio que é muito dinheiro, mas, primeiro, o Fluminense detém 50% apenas desse valor, os outros 50% do Patriotas da Colômbia. E aí o Fluminense provavelmente vai negociar uma fatia um pouco maior, até porque detém os direitos federativos, e foi onde o Arias ganhou notoriedade, vitrine, então isso é muito comum, né? Você chega lá pro clube menor, né, que projetou o jogador e fala assim, olha, eu tenho uma proposta aqui de 20 milhões de euros, mas eu quero 15 na minha mão. Você aceita? Porque ele depende do aval desses caras. Né? Se eles disserem, não, eu quero 10 milhões na minha mão, pode ser que o negócio não saia, inclusive. Porque pro Fluminense é mais ou menos com o Corinthians do Yuri Alberto, né? O Corinthians tem 50% do Yuri. Então, chegando numa proposta de 20 milhões de euros, eu entendo que não é interessante pro Corinthians vender um jogador como o Yuri, que faz 30 gols numa temporada. O mesmo vale pro Fluminense do John Arias, mas tem a vontade do jogador. E era o que o Thiago Leifert estava defendendo, né? Cara, como é que você segura? Você vai ter um jogador insatisfeito e tal. E o Canedo falou, bom, mas não vende. Tá, mas como é que você não vende? Você tem conta para pagar? É uma equação difícil realmente de ser montada. Mas o fato é, o Fluminense está tentando mais dinheiro. A primeira foi recusada, de 20 milhões de euros, até por conta dessa fatia que pertence ao Flu. E o Arias quer sair, então a negociação continua. Se os caras subirem um pouquinho a pedida, ele vai. E o Fluminense vai negociar o John Arias, o grande John Arias, assim, que vem jogando muita bola, é um ídolo do Fluminense, mas chega uma hora que não tem como segurar. O Scarpa termina como craque do Campeonato Brasileiro em 2022 e, cara, o sonho dele era jogar na Europa. Não deu certo, não deu um chute lá no Nottingham Forest, mas o sonho dele era jogar. Aos 28 anos ele conseguiu essa proposta e foi embora. E deixou o Palmeiras porque, mesmo no auge aqui no Brasil, ele queria realizar esse sonho. É muito difícil. Quando o cara quer sair, realmente é muito complicado. O Richard Rios, do Palmeiras, ele recebeu uma proposta de 25 milhões de euros da Roma e o Palmeiras também recusou. É outro jogador que se destacou, falei do Estevão aqui, o John Arias, o Rios jogou uma enormidade nessa Copa do Mundo. Ele é muito jovem, né? Ele tem 23 anos, 22, 23 anos. É óbvio que chamaria atenção. O Palmeiras pagou muito pouco por ele, pagou 6 milhões de reais para tirá-lo do Guarani. Ele é base do Flamengo, colombiano mesmo assim, né? Tava no Guarani, o Palmeiras fez um grande negócio e o Rios joga demais. Ele é peladeiro, ele às vezes é displicente, mas ele joga muita bola e ele tem mercado lá fora. Depois da Copa do Mundo, naturalmente isso iria acontecer. A proposta da Roma, ela foi aceita pelo jogador, mas recusada pelo clube. A proposta pode chegar em 27, e aí eu acho que o clube começa a reconsiderar, até porque a valorização já foi absurda, mas o Palmeiras quer 30 milhões de euros. E aí o André Hernan e o Bruno Andrade, que são muito bons nessa questão de mercado, já dão informação que o Zenit fez os 30 milhões de euros, porque a Rússia está banida pela FIFA das suas competições internacionais. É um mercado que você fica meio escondido, né, no leste europeu. Tem a questão do clima, que sempre complica, né? Lá um frio muito rigoroso, aquela coisa toda. Então eles pagam mais. O Gerson, com uma multa que foi diminuída, inclusive do Flamengo,
acabou se apresentando lá no final de semana, foi jogar no Zenit. É o caso do Luiz Henrique também, que saiu do Botafogo. Os caras vão lá, se escondem um pouco, né? Mas ganham mais dinheiro. É uma escolha de carreira. E o Rios não quer ir para o Zenit, mas é quem está pagando mais nesse momento. Ele quer a Roma, e eu super entendo, tá? O mesmo vale para o Arias. O Arias também não quer a Rússia. O Arias quer Europa, mais primeira prateleira, né? A Rússia faz parte da Europa. Vocês entenderam. Enfim, então o Rios é outro que deve sair, mas o Palmeiras está endurecendo, fazendo jogo duro aí, o que é natural e direito dele. Vamos falar do Flamengo, que tinha sinalizado uma venda do Matheus Gonçalves, menino muito talentoso, de 19 anos, que estava até em campo pelo Sub-20 do Flamengo contra o Atlético Mineiro nessa segunda-feira. O Grêmio chegou a fazer uma sondagem para adquirir o jogador, mas ele estava indo mesmo para o Cruzeiro. Sem espaço, aquela coisa toda, o Flamengo estava negociando por um valor que eu, de verdade, achei muito barato. O Flamengo estava dando o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. A gente está falando de 3,5 milhões de euros. Eu sei que na negociação o Flamengo ficaria com 30%. Esse valor corresponderia a 70%. Mesmo assim, gente, 3,5 milhões de euros, isso é nada para um jogador talentoso da base do Flamengo de 19 anos. Tanto que o Flamengo desistiu na negociação, e até ele deu entrevista, né, na saída de campo, e ele falou, não estou sabendo, para mim estava tudo encaminhado, né? Pelo que eu sabia, o BAP e o Pedro Lourenço haviam conversado, eu estava indo para o Cruzeiro, mas se você está me falando que eu vou ficar, que bom, eu estou no Flamengo desde os 12 anos, eu quero dar certo aqui, vou buscar pelo meu espaço e está tudo certo. Ele nem sabia dessa situação, mas em princípio o Flamengo desistiu da negociação, e cá entre nós, acho que fez bem, hein? Os cruzeirenses vão ficar bravos comigo, mas cara, não dá. Eu tava doando o jogador. Não sei se nem foi esse o motivo, mas enfim. O Wesley recebeu uma proposta da Roma, a gente falou do Rios aí, de 20 milhões de euros. O lateral direito, o Wesley. Isso dá 130 milhões de reais. E o Flamengo recusou. O Flamengo quer 25. Você vê quando o clube tá bom, tá bem, não tá precisando de grana. É aquela coisa, né? Você tá com a geladeira cheia, irmão, você não aceita qualquer coisa. E o Flamengo tá com essa capacidade. O Felipe Luiz já tinha dito, né? O Wesley vai escolher onde jogar. E ele joga muita bola realmente, tem assédio europeu, não é de agora. Todo mundo quer o Wesley e acho que ele se daria muito bem na Roma. Muitos brasileiros deram certo por lá, né? Mas 20 milhões de euros por um lateral não é pouca coisa, gente. Mas o Flamengo quer mais, que é 25 a 30. E aí? O ativo é do Flamengo, o Flamengo que bota o preço que ele quiser. Se os caras quiserem pagar, vão ter que pagar, tá bom? Se quiserem levar, vão ter que pagar. Bom, pra gente fechar, vamos seguir falando de Flamengo, porque o episódio Pedro Felipe Luiz teve mais um capítulo nessa segunda-feira. O Pedro se manifestou. Eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre o que eu achei a respeito da entrevista do Felipe Luiz, que eu acho que provavelmente o Felipe foi muito amparado para dar aquela declaração. Se ele passou do tom, se ele não passou do tom, se ele exagerou aqui e ali, eu realmente fiquei impactado, impressionado com a entrevista. Não é normal a gente ver esse tipo de coisa, mas eu também entendo que há um histórico, né? Não é a primeira vez que algum técnico reclama do comportamento do Pedro. Eu entendo que se o Felipe faz aquele tipo de coisa é porque o elenco já não estava mais aturando determinadas atitudes do Pedro, e aí você, para não perder o elenco, você se manifesta publicamente para você exatamente ganhar os outros jogadores. Tudo é gestão de grupo. Muitas pessoas defendem que isso deveria ter sido feito de forma interna, mas eu acho que ele faz de forma externa justamente para atingir o Pedro, porque provavelmente houve um limite ali que foi superado. Isso está muito claro, né, gente? Se o Felipe Luiz exagerou na dose ou não, é outra questão. Eu acho que não. Quer dizer, não é que eu acho que não. É óbvio que ele exagerou, mas eu acho que ele fez bem para poder controlar uma situação interna que já estava belicosa na relação do José Boto, né, do diretor executivo, rifando o Pedro, e é justamente essa a explicação e o argumento do Pedro. O Pedro diz que, uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, ele coloca entre aspas, do departamento de futebol, ele está falando do José Boto,
do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada, quando ele, em prints vazados, disse que aceitaria 15 milhões de euros para negociar o Pedro. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. E é verdade. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. E é verdade. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. E é verdade. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Aqui ele confirma. A gente pode discutir a forma, mas o conteúdo da entrevista do Felipe Luiz foi confirmado pelo Pedro. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. De novo ele confirma tudo que o Felipe Luiz havia dito. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Ok. A explicação para eu não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aí ele responde e ataca o Felipe Luiz. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. A informação é que na manhã desta segunda-feira o Pedro se reapresentou, reuniu os jogadores e ele conversou com o elenco, se desculpou e tudo mais. Com o Felipe Luiz, não. Ele considerou a explicação para ele não estar jogando, exposta publicamente, acima do tom e desrespeitosa. Então, o Pedro não concordou. Com a maneira, pelo menos. E é direito do Pedro. O que eu quero dizer com isso? Que a relação acabou. É muito difícil que ela seja contornada. Então, o Felipe fez aquilo amparado? Fez, mas era óbvio que isso geraria consequências. Como a gente já sabe, que o staff do Pedro não gostou, que o próprio Pedro não gostou e que eles estão procurando um clube. Né? Não vai ser no Brasil, porque ele já rompeu o limite dos 7 jogos e o Flamengo nem negociaria o Pedro para o mercado interno, mas ou o Pedro vai ser negociado ou o Felipe Luiz vai ser demitido. O Felipe não vai ser demitido, porque ele, de novo, fez tudo isso amparado pela diretoria. Se o elenco ficar do lado do Pedro nessa história, a gente vai saber na sequência. Na sequência, o Felipe Luiz vai ser derrubado. O que eu não acho que aconteceu, porque o Felipe fala com todas as letras que conversou com os capitães, que conversou com o Pedro, e que é um desrespeito aos companheiros aquilo que o Pedro estava fazendo. Então, assim, o Felipe defendeu o grupo de jogadores. Agora, se o grupo vai entender como um ataque a um jogador que o grupo não concorda, que isso muitas vezes acontece, é outra coisa. Eu não acredito nisso. Porque eu acho que a maneira como o Pedro estava não treinando, desrespeitando os companheiros no treino, eclodiu no próprio elenco. E o Felipe defende o elenco ao dar aquele tipo de entrevista. É isso que eu acho que aconteceu, tá? É claro, a gente não tem todas as informações, mas temos aqui um fato, que o Felipe detonou publicamente o Pedro pelo seu dia a dia, pelo seu comportamento, algo que não é exclusividade do Pedro na relação com o Felipe Luiz, outros técnicos reclamaram, e o Pedro se manifestou não concordando. Não concordando. Se ele vai voltar a ser relacionado, se ele vai voltar a treinar, se eles vão conversar, cenas dos próximos capítulos. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!